E vem conferir a análise do quarto episódio de Jujutsu Kaisen. E lançou o quarto episódio de Jujutsu Kaisen. E antes de eu começar a análise do episódio, vale fazer um destaque. Na semana que vem chega ao ar o quinto episódio e depois vai acabar esse arco do flashback. A partir daí, na semana seguinte, não vai ao ar Jujutsu Kaisen. Vai ter uma pequena pausa da obra. Então semana que vem lança Jujutsu Kaisen, tem uma pausa e aí o sexto episódio, que começa um arco a partir do flashback, vai voltar no ar no dia 31 de agosto. Então, uma pequena pausa de mais ou menos 2 semanas aí, e aí Jujutsu Kaisen já volta. Então, a partir daí, vamos começar a análise do episódio, porque ela começa exatamente no ponto onde o último episódio terminou. O último final chocante do terceiro episódio, que seria a Riko tomando um tiro na sua cabeça do Fujigoro. Uma coisa que eu queria elogiar muito é como o diretor de Jujutsu Kaisen é muito criativo e muito bem feito na forma como ele brinca com a câmera, na forma de ação e construção de cena. Nessa parte, a forma como ele usa meio que um chicote para mostrar o impacto do tiro e a força dele é muito bom. E é muito bom, muito interessante, tecnicamente dá um impacto maior. Realmente você sente o tiro e a vida da Riko praticamente esvaindo do seu corpo. Muito bem feita essa cena em questão de direção. A partir daí, eu gosto dessa cena, eu gosto de como ela é feita. A partir daí, começa a batalha entre Fujigoro e Geto. Batalha que eu também queria muito ver, porque é o mestre do assassinato, é o mestre em questão de como ele vai batalhar, que seria o Fujigoro, contra alguém que pode invocar demônios diferentes. Então é uma batalha que ela poderia escalonar, ou seja, ir evoluindo de uma maneira muito interessante. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Na primeira utilização do Fujigoro, que seria diretamente utilizando a luta dele contra o dragão, porque o Geto acaba summonando o dragão, já é muito legal. Óbvio, eles não mostram muito a luta, mas a visão do Geto daquela situação é muito legal, porque uma coisa super interessante sobre esses dois personagens é que tanto o Geto como o Fujigoro são duas pessoas que analisam muito a situação antes de acontecer dentro da batalha. E você vê isso acontecer aqui. Quando você vê o Geto analisando aquele dragão indo pra cima do Fujigoro, você consegue ver como ele consegue analisar cada situação, como ele vai vendo o que ele pode fazer a partir dali, qual seria o próximo passo. Ele não acha que ganhou a luta a partir dali. E o Fujigoro é a mesma coisa. Logo depois que ele destrói o dragão, ele chega perto dele, já mostrando como que ele é alguém fora do limite de alguém normal. Isso também é interessante, porque a cada luta, a cada batalha, o anime vai mostrando a força desse personagem e como ele pode ser um grande vilão a partir daqui. Logo depois disso, chega numa cena que eu não gosto muito, que é uma cena que é importante, ela tinha que ter, mas eu achei ela muito expositiva, que é o momento onde o Fujigoro explica tudo o que aconteceu pro Geto até ali, como ele chegou até ali, o que é o poder dele, e isso não me agrada muito, porque isso me lembra muito aqueles vilões dos anos 70, 80, do 007, que ele contava todo o plano dele pro 007. Era uma coisa que, tipo, não fazia sentido, e obviamente hoje em dia eu não gosto muito disso. Nesse episódio, o autor, ele acerta no momento, fazendo com que o Fujigoro mostre a habilidade dele e explicando o poder sem ser expositivo, e outra parte eu não gosto. Essa parte eu não gosto, porque eu acho que ele explica muito, e eu acho que apesar de ter essa explicação, tinha que ser de uma maneira diferente. No final do episódio, por exemplo, quando o Fujigoro está lutando contra o Gojo, você consegue perceber como ele consegue pensar sobre o poder do Gojo, como ele consegue analisar a situação. E aí vira uma cena expositiva, mas completamente compreensível e bem feita, porque ali ele, como um assassino, está pensando como ele pode sair da situação. Então vira uma cena expositiva, mas muito criativa. Aqui não é bem assim. Mas apesar disso, a gente tinha que saber mais sobre o Fujigoro, a gente tinha que conhecer mais sobre ele, já que não tinha nenhum personagem para ele conversar ali, virou essa cena expositiva e a gente descobre um pouco mais sobre o seu poder do invisível, que faz com que ele consiga entrar na barreira dos feiticeiros. A gente também descobre um pouco mais como funciona aquele monstro, pode ser assim, que fica em volta dele, que seria alguém que consegue cuidar das suas armas, consegue engolir suas armas e armas diferentes, e isso também é muito criativo. Esse é um ponto que eu adoro em Jujutsu Kaisen. Como o autor, ele é muito criativo e muito bem feito em relação ao design dos seus personagens. Todo personagem tem uma característica própria, todo personagem é muito interessante e todo tem uma vida própria. Alguns, desde a primeira temporada, você pode nem lembrar o nome dele porque ele apareceu pouco, mas visualmente você lembra, porque o design é muito bom.
muito bem feito, muito interessante de se ver, então você lembra dele em vários pontos. E aqui acontece mais uma vez, o Fujigoro visualmente já é muito marcante, mas quando você vê esse demônio dele, características próprias, dá algo a mais. As armas que ele pode tirar lá de dentro, as possibilidades infinitas, acabam me agradando muito. E também eles evoluem esse discurso, porque a gente já sabia que ele podia tirar as armas daquele bicho. O que a gente não sabia é que ele podia realmente engolir aquele bicho e usar ele daquela forma. É uma cena, de novo, expositiva, mas traz elementos muito interessantes e mostra como o universo de Jujutsu Kaisen é rico. Como tem muita coisa que a gente não conhece e poderia acontecer. A partir daí a gente também descobre o que aconteceu com a Kuroi, que ela não morreu, que o Fujigoro só simplesmente colocou ela para desmaiar, mas não chegou a matar, e continuou a luta a partir daí. Sequências bem feitas, sequências bem animadas. Gosto de ver o outro poder do Fujigoro, que lembra muito o poder do Yuta, que seria uma criatura que ele domina, e a partir daí ele acaba lutando, o Geto na verdade consegue dominar, ele lembra muito a parte do Yuta, do Jujutsu Kaisen Zero, que é super interessante, tem uma sequência boa de ação, termina essa sequência de ação com o Fujigoro realmente cortando no meio o Geto, e aí a gente chega na metade do episódio. A segunda metade já começa com o Fujigoro também com a parte do seu contrato, levando a Rico pra lá e levando ele para a organização Estrela, que seria dela. A partir daí a gente conhece um pouco mais dessa organização, sabe quem eles são, sabe qual que é o objetivo deles, que é praticamente não dar a principal fonte deles, que seria pro Tengen, seria realmente eles manterem o corpo dela para eles, realmente não perder, ter a força deles para eles, mesmo sabendo que aquilo poderia gerar uma situação catastrófica pro mundo. É aquela ideia de uma seita religiosa praticamente ali, que é interessante, a gente conhece um pouco mais de outro tipo de vilão, e a partir daí tem algumas cenas engraçadas, algumas piadas. O Fujigoro, ele é aquele personagem que ele é carismático, apesar de ser um grande vilão, porque mesmo que ele tenha feito algumas coisas terríveis em poucos episódios, mostrado sua força, você gosta do personagem, você quer ver mais dele, você gosta de quando ele tá em ação, ele também tem um certo carisma que é bom de se ver. A partir daí tem a parte da recompensa, e quando ele tá saindo daquele lugar que ele fez a sua entrega, ele encontra o Gojo, mas o Gojo está completamente diferente, ele está descontrolado e completamente louco para usar o seu poder. A partir daí temos mais uma sequência de ação entre o Fujigoro e o Gojo, uma sequência boa também, bem animada. Gosto de como usam o Gojo nessa sequência inteira, e também gosto de como ele parece que tá louco pelo poder, aquela sede pelo poder, pode dominar ele a qualquer momento. Inclusive essa parte é o que a gente conhece um pouco mais sobre o poder do azul e do vermelho, algo que é super importante para a cena pós-créditos do episódio, que eu vou falar mais pra frente. Gosto muito de como falar da parte de colocar a parte de você aproximar coisas ou repelir as coisas, e como você junta as duas coisas. É muito legal de novo ver um pouco mais da luta deles, ver o Fujigoro lutando contra o Gojo. É uma luta mais criativa, é uma luta mais interessante, a animação é muito bonita, e uma coisa que eu gosto muito dessa episódio como um todo são as cores da animação. No começo sendo uma animação mais escura, por ser uma sala mais escura, usando bastante do vermelho e do preto, e mais do branco na parte do dragão, do branco da parte da roupa da pessoa invocada, e aqui usando muito mais do amarelo, do azul, porque tá num lugar mais aberto. A cena de ação funciona muito bem, é muito bem animada. Muita gente criticou a animação de Jujutsu Kaisen nova, quando começou a temporada. Eu tô adorando essa animação nova, tô adorando esse estilo novo que deram pra obra. E tem uma ação seguinte, até que no final a gente vê que o Gojo consegue usar o seu poder máximo e cortar no meio o Fujigoro, meio que destruindo ele. Uma coisa super interessante é que a gente aprende um pouco mais, desde o começo do episódio até o final, um pouco mais sobre o Megumi, porque a gente não sabia qual que era a relação do Megumi com o Fujigoro. A gente descobre que o Fujigoro, na verdade, é pai do Megumi, e que a partir daí ele vai entrar na família Zen, ele vai ser vendido pra ali. A partir daí a gente sabe o que vai acontecer, o Gojo vai atrás dele. Inclusive é um arco que eu gostaria de ver a parte, como que foi essa ligação do Gojo com o Fujigoro com o Megumi desde o começo. É legal ver a relação entre eles, e de novo, a estética que utilizaram pro flashback, pra ele lembrar do filho, também me agradou bastante, como se fosse uma memória muito distante, que volta e meia ele vai lembrando. Algo que eu gostei. E de novo, é legal ver essa ação, é legal ver um pouco mais do poder do Gojo e conhecer um pouco mais. É uma ação que poderia ser um pouquinho maior, mas funciona muito bem. A partir daí, quando ele destrói o Fujigoro, ele fala que o que vai acontecer com o filho dele, acaba o episódio. E aí começa a cena pós-créditos. A gente começa com o Geto vendo aquela criatura que estava no ombro do Fujigoro durante todos os episódios, indo pra cima dele. Provavelmente o Geto vai pegar ele como mais alguém da sua lista de invocações. E quando ele chega na parte onde está a organização da estrela, o Go já chegou lá antes e já pegou realmente a Rico e vai levar ela pra algum lugar que a gente não sabe ainda. Provavelmente vai ter uma invocação ou ter um enterro digno, e ele fala
que o Geto pode matar todo mundo que tá ali e ele fala que não vai matar. Essa cena que eu falei que é muito interessante, porque a parte dessa sala, onde está a Rico, onde está o corpo dela e está as seclas da estrela, é uma sala completamente azul. E a parte onde está realmente o Gojo, ele sai da sala, é uma parte completamente vermelha. E aí faz uma ligação com o que o episódio brincou desde o começo. A diferença do poder vermelho com o poder azul. Enquanto um poder aproxima, o outro repele ele. Isso é muito legal, porque mostra que enquanto por um lado o Gojo tá chegando mais dentro daquele universo, tá aproximando mais daquele universo, aquela ideal dos feiticeiros e o poder deles, o Gojo tá indo pro lugar vermelho, onde cada vez se afasta mais do Geto e também de toda essa ligação. É uma fotografia incrível para essa cena, é uma ligação muito boa e também a gente sabe o que vai acontecer a partir daqui, como eles vão virar inimigos. A gente já apareceu em Jujutsu Kaisen 0. Então é muito legal ver como essa última cena tem essa cena lindíssima do vermelho com o azul, o contraste de um pro outro, que me agrada muito. E aí o episódio se encerra. E eu falo, a cada episódio que passa, a Jujutsu Kaisen melhora os seus episódios, melhora a sua qualidade. Pra mim, até agora, essa segunda temporada tá fantástica. 4 episódios incríveis, um melhor que o outro, a forma como a história vai evoluindo, a forma como vão apresentando os personagens é muito bom. E colocar Gojo e Geto como protagonistas ajuda muito a fazer com que essa história fique mais cativante, envolvente, você queira saber mais sobre ele, e sem contar que o Fujigoro é um excelente vilão. Então pra mim, esses 4 primeiros episódios não foram bons, foram excelentes. O único que eu acho que ficou um pouco abaixo dos outros foi o 2, que continuou sendo muito bom. Pra mim, dos 4 episódios, o 1, o 3 e o 4 são excelentes, e o 2 é muito bom. De uma segunda temporada que até agora está fantástica. Vamos ver se vai manter essa qualidade no próximo episódio e vamos ver se vai manter essa qualidade quando sair do flashback. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 4º episódio de Jujutsu Kaisen? Você ficou surpreso? Você já sabia o que ia acontecer? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.